Oi, Débora. Como é que foi aquela história do evento que você estava conversando comigo na prosa prévia? Como é que foi mesmo? Eu estava conversando com o professor querido, gente boa, e ele chamou para participar de um evento, para estar numa mesa, para que eu embelezasse a mesa. E aí eu olhei para a cara dele e falei assim: Ô professor, eu não sou nem um jarro de flor para estar embelezando a mesa. Aí no instante ele se recompôs, entendeu a crítica que eu fiz a ele assim de uma forma humorada, tranquila, e ele falou assim: "Não, não, você tem um conteúdo importante que tem que passar pra gente, vamos participar e tal". Eu falei: tá bom, eu sou mais que o Jorge Flor, né?". E aí desse jeitinho assim eu vou desconstruindo esse machismo de um jeito mais tranquilo para poder dialogar e manter as coisas bem encaminhadas. Oi, Débora. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Deodato. Muito obrigada pelo convite. Tudo tranquilo. Eu que agradeço. Você deu uma navegada no canal? Deu para sentir a proposta? Quer fazer alguma pergunta? Foi ótimo, conheci, adorei seu convite e me identifiquei muito porque o que eu tenho feito nas redes sociais e a minha própria pesquisa, né, é essa proposta de trazer o conhecimento filosófico, trazer as discussões filosóficas para o cotidiano. Claro que eu entendo que assim a gente não tem como facilitar toda a filosofia, porque a filosofia não é fácil, mas eu acho que a nossa, assim, pelo menos eu como professora e você se propondo aqui no canal também, tem a obrigação de trazer isso como uma possibilidade para todo mundo, trazer a filosofia como algo possível de ser compreendido, não precisa ficar encastelada lá na academia, aquela coisa difícil, longe das pessoas. E eu acho que você está fazendo um trabalho muito bacana, porque traz essa discussão para as pessoas, para todo mundo entender, e eu acho isso super relevante, faço isso na minha pesquisa, no meu canal, e acho que essa também é um pouco a tua proposta, não é? Exatamente. Ela vai um pouquinho além. Não só na filosofia, porque o meu canal não é restrito à filosofia. É toda e qualquer pergunta. Pode ser na teologia, na filosofia, na história, arqueologia, psicologia, e por esse mundo afora, pelo mundo afora. Eu ainda pretendo entrevistar pesquisadores da área médica, trazer a ciência para, assim, com uma velocidade maior. Eu costumo falar que, entre aspas, eu tenho uma pequena pretensão, que é trabalhar no sentido das pesquisas serem divulgadas e trabalhadas desde os primeiros anos do ensino, passando pelo ensino médio, até chegar desde lá de baixo, assim, colocando em sala de aula os conceitos científicos das pesquisas, né? Passando aí pelo ensino médio, chegando na graduação. Imagina a mudança que a gente poderia provocar na sociedade. Sim, Então, com certeza. então, eu vou falar sempre disso. Agora, o meu papel, no meu canal. Eu moro no distrito aqui de Barão Geraldo, que é onde fica a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, um distrito de 90 a 100 mil habitantes, distante do centro da cidade de Campinas, uns 18, 20 quilômetros. E eu sempre estou andando, antes da pandemia, eu sempre andava pelas ruas, ia tomar um chopinho, ia tomar um café e vira e mexe eu encontrava com graduandos, mestrandos, doutorandos, orientadores do Brasil e do mundo, que é um balaio de gato no bom sentido. E eu sempre, Você está no lugar certo, né, para poder dialogar com esse pessoal todo. exatamente, eu começava a perguntar pelas pesquisas, extremamente curioso. Todo mineiro, assim, a maior parte dos mineiros, se você observar, debruçar um olhar sobre a história de Minas Gerais, lá se produziu muita literatura, se produz história, se produziu história. Então, eu costumo falar que os mineiros, de tanto olhar para as montanhas, desenvolvem desde criança uma curiosidade que estimula a pesquisa, ao conhecimento. Então, assim, eu pensei, puxa vida, eu sou isso aqui do canal, sou bem-humorado, sou curioso, por que não transformar o meu jeito de ser num canal de forma a dar alguma contribuição para a sociedade? Então, eu resolvi ser o escada, viu, Débora? Eu ia muito ao circo, aos pequenos circos, quando eu era pequeno, lá no interior de Minas. Pequenos circos que tinha o escada que levantava a bola para o palhaço passar a sua mensagem bem-humorada. No meu canal, eu sou escada.
Com certeza. Eu levanto a bola para o pesquisador falar das pesquisas que ele investiu tanto tempo. Então, eu geralmente não emito opinião. De vez em quando eu faço um parênteses. Eu não me contei, mas eu não emito opinião, levanto a bola e o pesquisador dialoga com a sociedade, com a academia. Então, é isso aí o meu canal, tá bom? Maravilha, muito bom. Se a gente tivesse iniciativas assim que chegassem à população de maneira massiva, a gente não estava nesse mundo que às vezes é tão negacionista, né? Diante de uma série de problemas, não só científicos, mas até sociais mesmo, que muitas vezes as pessoas simples não conseguem observar um pouquinho além. E eu acho que você toca num ponto fundamental quando diz que se a gente tivesse uma base sólida no sentido da ciência, da crítica, da própria filosofia lá desde o fundamental, a gente teria uma sociedade mais assim alerta a todas as questões que nos cercam, né? Eu felizmente sou professora da educação básica. Eu atualmente estou de licença para o doutorado, né? Estou estudando, só pesquisando, mas eu dou aula para criança pequena, eu dou aula desde o 6º ano já de filosofia, exatamente para despertar esse senso crítico, essa capacidade de olhar o mundo, e isso não quer dizer dar as respostas, mas ensinar principalmente a perguntar, a ser curioso, a esse jeitinho mineiro aí que você mencionou e que eu gosto tanto, meu pai é mineiro, e eu sou de Petrópolis, no Rio, que é bem pertinho de Minas, a gente tem um jeito... É um fluminense aminerado, né? E aí a gente aprende essa curiosidade desde cedo. E eu gosto de instigar isso nos outros. Nesse ponto, eu sou muito socrática, de o conhecimento ele está nas pessoas e a gente precisa despertar, porque todo mundo tem uma determinada curiosidade. Sabe por que eu ri? Você observou que você falou que Petrópolis é o quê? É um fluminense aminerado. Eu lembrei que na região de Juiz de Fora, ali em volta, o resto de Minas é que brinca um pouco com eles, chama de cariocas do brejo. Isso, mas é porque o petropolitano ele fica minerado e o Juiz de Forense fica meio fluminense, sabe? Fica ali essa briga, mas é boa, é uma briga, uma transição legal. Débora, eu passei os últimos 20 anos, agora não mais, viajando pelo Brasil, dando cursos por algumas universidades corporativas de grandes empresas, né? E isso me fez ficar completamente apaixonado pelo Brasil, pelos vários sotaques, pelas várias culturas, pelas nossas dificuldades, pela característica de cada um. Eu amo o Brasil. Eu entendo, eu sou um eterno otimista que a gente vai fazer a história desse país, todos nós. Quando você falou com sutileza, a minha intenção é que o meu canal chegue no ensino médio, sabe? Assim, de forma como se estivesse entrando nas veias de um corpo humano e levando sangue para o país inteiro, né? No sentido de buscar esse compromisso com a ciência, com a filosofia, e devagarzinho, é bem mineiro, vou falando, eu sempre comento com os entrevistados, olha, compartilhe aí com os teus alunos, porque não é através do confronto, sabe, assim, a gente fica com vontade, né? Não é através do confronto, a gente, com a sutileza mineira, a gente vai fazendo o nosso papel. Mas então, deixa eu fazer o meu papel de escada. Qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado e qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Eu vou pedir para você só falar quais foram os objetos, depois eu vou chamar a vinheta, tá bom? Depois a gente vai continuar a conversa. Quais foram os objetos? Bom, eu sempre estou na filosofia social e política, mas no mestrado foi mais na área de estética. Eu estudei um filósofo alemão chamado Friedrich Schiller e a educação estética do homem. E agora, no doutorado, eu estudo um filósofo esloveno chamado Slavoj Žižek, mas a gente chama popularmente de Zizek mesmo. E aí eu estudo sobre ideologia e violência na educação também. Legal. Então, vou chamar a vinheta, daqui um pouquinho a gente volta, tá bom? Ótimo. Ok, estamos aqui de volta nessa prosa, nesse bate-papo com a Débora Fofano. Débora,
Repete aí para mim, a gente terminou a primeira parte aí, antes da vinheta, você falando os objetos das suas pesquisas. Repete aí, qual foi a pesquisa no mestrado e no doutorado, só o nome das duas. Sim, então, a pesquisa do mestrado foi sobre a educação estética do homem. Eu desenvolvo sobre a questão da beleza e da liberdade, através da estética. E isso é um projeto político, na verdade, do filósofo alemão Friedrich Schiller, que também foi um grande literato, né? Ele era parceiro do Goethe e desenvolveram no movimento do Sturm und Drang uma grande transformação no romantismo, que teve também muita influência aqui no Brasil e tudo mais. Então, é uma filosofia muito bonita, muito assim poética e que tem uma potência de transformação muito grande, muito assim levar à liberdade, ao pensamento através do que é belo, do que apraz, do juízo do gosto, e aí você desenvolve uma humanidade, que o projeto do Schiller é usado, é desenvolver uma humanidade mais educada para ser livre. Isso através da beleza. Então, Ok. foi muito bom estudar sobre isso. E atualmente, se você está envolvido só com o doutorado ou está fazendo alguma outra pesquisa também? Ai, meu, dá até muita coisa. Eu invento toda semana um negócio diferente, porque eu não me aquieto, não. Então, assim, tem muita coisa. Eu estou de licença para o doutorado, né? Então, eu estou podendo me dedicar à pesquisa. E nesse tempo de pandemia e de isolamento, a minha carência foi nas alturas, e eu fiquei com saudade dos alunos, da convivência. Então, montei um canal no YouTube, que vocês podem conhecer lá. Eu trago conteúdos mais filosóficos elaborados, assim, mas onde eu tenho um contato que apresenta uma pesquisa, assim, vamos dizer, que faz parte da minha pesquisa do doutorado, é o Filósofo a Ponto de Interrogação, que é um canal no Instagram, aonde eu falo sobre mulheres filósofas, que não foram tão conhecidas historicamente. Eu trago várias filósofas que, ao longo do tempo, sofreram violência ideológica, que é o objeto da minha pesquisa, e foram apagadas, silenciadas da história. Então, é mais difícil a gente ouvir falar de filósofos, mas essas mulheres existiram, pesquisaram, produziram um pensamento muito potente e que não levaram, muitas vezes, o devido crédito. Isso desde lá da antiguidade. Então, eu trago lá no Instagram todas essas pensadoras, todas essas filósofas, como uma forma de, tipo assim, dar visibilidade para a gente conhecer o que essas mulheres produziram na filosofia. Então, esse é um outro projeto que eu faço atualmente também. Legal. Vamos fazer o seguinte, você está assim, num período de qualificação no doutorado, não é isso? Sim, sim. Mais ou menos quando você acha que você deve estar indo para a banca? Ah, se tudo der certo esse mês ainda, final desse mês. Faz o seguinte, fica aqui um convite no ar. Quando passar a qualificação, você estiver mais relaxada, eu me interessei demais por esse material aí sobre as mulheres que se perderam, entre aspas, cujos pensamentos se perderam ao longo da história da filosofia. Você pode escolher dia e horário em julho, se você defender agora e ficar tranquilo, é em julho, que até lá minha agenda está meio lotada. Vamos conversar especificamente sobre esse Vamos. material, vai ser bem interessante, né? É porque eu acabei desenvolvendo ele também como uma resposta a dizer assim, olha, as mulheres sofrem violência, que é uma contestação, constatação, uma constatação da minha pesquisa, é que elas vêm sofrendo violência desde a escola, né? Porque uma menina, muitas vezes, na escola, ela não aprende quem são as cientistas mulheres, quem são as historiadoras, quem foram as mulheres que fizeram parte da história, da ciência, do conhecimento. A gente só aprende os homens, né? Isso é um tipo de violência ideológica. E aí, percebendo isso, pesquisando sobre isso, eu falei, ora, eu estou vendo um problema aqui. Claro que quem sou eu para resolver todos os problemas da educação, né? É ingenuidade minha pensar isso. Mas se eu tenho uma ferramenta aqui, que são as redes sociais, por que eu não posso levar esse pensamento? Que é igual o que você está fazendo aqui, né? Então, vamos popularizar o nome dessas mulheres. E isso está dando tão certo que eu tenho mais de... Estou chegando essa semana, vai dar certo a 10 mil seguidores no Instagram, que é exatamente a potência desse pensamento. Mas isso é uma parte da minha pesquisa, porque a questão da minha pesquisa é exatamente essa. Como a educação
como ela está na sociedade e ela faz parte dessas relações sociais, ela acaba estando embebida numa série de ideologias. E aí, na escola, também se ensinam essas ideologias e, portanto, a escola ela não só reproduz a violência da sociedade, mas, infelizmente, ela também ensina essa violência. E não é só essa violência física, é uma violência estrutural, uma violência que está na base da sociedade, né? Débora, eu queria que você falasse justamente sobre isso, talvez um pouco mais. A ideologia como um conjunto de ideias dominantes que são usadas por diversas formas de aparelhamento e a violência que isso provoca. Fale um pouquinho mais sobre isso. Pronto, então, no meu primeiro capítulo da minha tese, e ó, pode me interromper, pode falar aqui, porque eu quero falar fácil, né? Se eu estiver sendo muito teórica, a gente vai dialogando aqui para dar certo. Então, o Zizek, que é esse filósofo que eu estudo, num livro chamado Mapa da Ideologia, e em várias outras obras dele, inclusive o Zizek, às vezes, ele é muito criticado por não ser um filósofo sistemático. Ele é um filósofo muito aleatório, que é exatamente o método que ele chama de paralaxe. Então, não tem assim um livro que ele vai falar sobre ideologia. Mas no Mapa da Ideologia, ele traz o pensamento de vários autores que discutem sobre a ideologia. Inclusive, essa concepção da ideologia como um conjunto de ideias, que ele retoma essa ideia lá do Marx, e é super importante, mas essa ideologia como um conjunto de ideias não é mais o que opera tão fortemente na nossa sociedade. E aí ele vai colocar uma segunda perspectiva de ideologia, que é a ideologia como dispositivo, como aparelho, como agenciamento. Então, a ideologia ela sai daquele patamar só abstrato das ideias, do pensamento, e ela age materialmente. Ela se coloca como a disciplina dos corpos, como o agenciamento da vida, como os aparelhos ideológicos do próprio Estado. E isso ele retoma de um filósofo maravilhoso, que é o Althusser. E o Althusser, quando fala dos aparelhos ideológicos, ele está falando que a escola, a economia, a família são aparelhos, são funcionamentos que agem materialmente na vida das pessoas. Então, a ideologia ela deixa de ser só esse conjunto de ideias, ganha uma sofisticação que age na nossa vida. O Agamben, que é um filósofo bastante contemporâneo, inclusive o Foucault também, vão falar desses dispositivos. Então, aqui, ó, um dispositivo ideológico por excelência, né? Isso quer dizer que isso é só ruim? Não, a gente sabe que não. Muitas vezes esses agenciamentos, esses aparelhos, eles também servem para mobilizar a sociedade em torno de uma organização política, social e tal. O problema é, nós vamos se livrar dessas ideologias, desses aparelhamentos e tudo mais? Óbvio que não, né? Às vezes as pessoas, quando me ouvem falar, ficam, nossa, Débora, mas que tão pessimista, quer dizer então que a gente vai estar sempre dominado por uma ideologia e tal. Não é ser pessimista, é ser, assim, otimista no sentido de que ver as cordas que movimentam essa nossa realidade, como se a gente pudesse ver o titoreiro lá, a gente consegue reagir melhor a ela, né? A não ser tão dominado. Não deixar de ser tão marionetes. Exatamente. Débora, Exatamente. deixa eu te fazer uma pergunta. Esse aparelhamento, ele acontece em diversos países, independentemente da coloração ideológica dominante? Cada lugar ele vai conseguir dominar ideologicamente de uma forma. Até porque tem uma terceira questão que o Zizek traz, que é a da nosso próprio desejo, a nossa dimensão subjetiva. A ideologia ela age tão fortemente que ela interpela o nosso desejo, a nossa fantasia. Então, ela age no nosso nível inconsciente também, certo? E isso, de certa maneira, é agenciado de acordo com a cultura, com o lugar. Só que hoje, muito contemporaneamente, hoje, 2021, mais do que nunca, o que agencia os desejos é o capital,
a dominância, e não é o capital, essa coisa fantasiosa do capitalismo, não, é a dominância econômica, né? O desejo dos sujeitos agirem de acordo com o capitalismo, né? De acordo com essa financiarização, esse empresariamento de si, e uma série de artifícios que a gente chama aqui de ideológico, mas outros filósofos acham essa palavra ultrapassada, acha que ideologia é uma palavra ultrapassada, então prefere dispositivo, agenciamento, aparelhamento, positivação, dessubjetivação, que é o quê? O sujeito ele vai sendo esvaziado. Então, se na modernidade a gente tem um sujeito autocentrado, completamente cheio de si, hoje há uma dessubjetivação. Você tira o desejo do sujeito para colocar outro desejo que atenda ao interesse econômico. Então, as pessoas estão muito manipuladas, mais do que nunca, pelos fetichismos da mercadoria e por outras categorias que, às vezes, a gente até pensa que estão ultrapassadas, mas elas só ganham novos nomes, novas cores, novas tintas. E aí é isso. Cada cultura vai colocar isso de uma determinada forma. Na Europa, no Brasil, é diferente. A nosso modelo de vida aqui no Brasil é totalmente diferente do americano, mas existe algo em comum, vamos dizer assim, que é esse fundamento econômico que nos domina. Então, o Zizek ele é bem taxativo em discordar do Althusser. O Althusser dizia, o aparelho ideológico por excelência é a escola. O Zizek diz que hoje o aparelho ideológico por excelência é o aparelho econômico. Todo mundo vive em torno do que a economia determina, né? E é interessante porque hoje tem esse processo de financiarização da vida, né? Tudo, as pessoas, elas... É interessante um fenômeno. Não sei se você já percebeu, antigamente as pessoas tinham CPF, hoje tem, claro, mas a maioria das pessoas tem que virar jurídica, né? Então, vai acontecendo esse processo de empresariamento e de juridização da vida particular. E aconteceu um fenômeno ainda que acelerou mais isso ainda durante a pandemia, que foi o trabalho vir para dentro da nossa casa. Então, a vida privada, ela se fundiu com aquele mundo do trabalho de uma forma tão imbricada que se perdeu a esfera entre o público e o particular, entre o privado e o que era o meu trabalho fora da casa. Então, isso é um modelo econômico de gestão da vida que faz o quê? Cria como se nossas vidas fossem dominadas por esse aparelho econômico, se a gente estivesse inteiramente a serviço dela. Ah, Débora, mas isso sempre existiu, as pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar, precisam produzir, não dá para viver fora disso no capitalismo. Eu sei que não. Eu não estou sendo ingênua. E o Zizek ele faz muitas críticas a esse tipo de ingenuidade, de achar que nós vamos vencer isso e tal. Mas é preciso a gente estar atento e estar fortalecido na nossa subjetividade para a gente não ser apanhado o tempo todo por esses mecanismos ideológicos que tiram o nosso desejo. Tem gente que nem sabe mais o que quer. A gente vê que as pessoas não sabem o que querem, elas só vão agindo de acordo com essa manada, né? Com esse sentimento de pertencimento a algo que elas não sabem nem o que é. Ok. Débora, muito interessante, muito legal. Você sabe que no YouTube a gente é comprimido pelo tempo, né? E eu quero te agradecer muito por separar esse tempo para bater papo com a gente. Eu quero colocar o canal à disposição das tuas seguidores no Insta. Você pode falar lá, pesquisadoras, mulheres que queiram dialogar com a sociedade. É só entrar em contato com você, conversar comigo e eu vou agendar bate-papo. E eu quero voltar a conversar com você especificamente sobre esse trabalho, aí, como eu já falei, com as mulheres que, de alguma forma, foram colocadas na quinta gaveta da história e que você tem resgatado. Muito obrigado, um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada pela oportunidade, pela conversa tranquila, legal aqui. Foi maravilhoso. Legal, um abraço, até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.